Olá, começamos mais uma interativa ao vivo. E o assunto de hoje é o cenário da saúde e a pandemia. Esse programa conta com o patrocínio da Unicred Banco, que é um banco de Santa Maria, Ponto Capital, e Arquiconjunta, Arquitetura para a Vida. O programa fica gravado aqui na fanpage da Interativa e amanhã estará no YouTube. As pessoas que quiserem participar, mandando suas perguntas, estamos aqui já com a nossa live ao vivo. Então, neste primeiro momento, eu quero apresentar um pouquinho dos nossos convidados da noite. Tenho o prazer de ter aqui, à minha esquerda, a doutora Elaine Rezener. Doutora Elaine tem 42 anos de profissão, mestre e doutora e pós-doutora em ginecologia e obstetrícia, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFSM, é superintendente do Hospital Universitário de Santa Maria. Atua em gestão de alto risco, gestão em saúde e gestão hospitalar. Muito obrigada, doutora Elaine, pela participação. Tenho aqui à minha direita, doutor Luiz Gustavo Tomé. Ele tem 36 anos de profissão, é especialista e mestre em cardiologia e é diretor técnico do Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo. Temos também aqui a presença do Dr. Meri Martins Neto. Ele tem 29 anos de profissão, especialista em medicina intensiva e em gestão de saúde, tem 20 anos de experiência em UTIs e gestão de projetos, e é diretor técnico do Hospital Regional de Santa Maria. Muito obrigada. Temos aqui o Dr. Cláudio Azevedo. Tem 28 anos de profissão, especialista em anestesiologia e tem vários MBAs em gestão de saúde, MBA em pessoas e várias outras especialidades. É tenente-coronel aposentado, com 20 anos de atuação no Hospital de Guarnição. É coordenador da SOS Unimed e diretor técnico do Hospital da Unimed. Muito obrigada pela presença de todos os senhores. E, de antemão, já faço a primeira pergunta e passo a palavra à doutora Elaine. A nossa dinâmica vai ser... as pessoas podem ir complementando os assuntos, porque é um debate, não é uma palestra, então podem ficar à vontade. Doutora Elaine, conta para a gente como é que está o cenário do hospital universitário e a questão da pandemia, visto que foram ampliados vários leitos e várias CTIs. Boa noite, Silvana. Boa noite a todos, os colegas que estão aqui, representando importantes hospitais da região, da cidade, né? Nós nunca estivemos tão isolados fisicamente, mas tão de mãos dadas, com problemas comuns a toda a rede hospitalar e a toda a rede de atenção à saúde em Santa Maria. Então, eu já conversei sobre isso um dia com o doutor Meri, né, que representa o Hospital Regional. Também elogiei o doutor Tomé numa das suas publicações sobre os resultados das UTIs do Hospital de Caridade. Né? E com o doutor Cláudio nós também temos uma longa vivência e parceria, desde o tempo da implantação do pré-hospitalar, que envolveu muito o hospital universitário e que talvez seja a pauta depois. Bom, mas vamos para a Covid, não é? Na verdade, o cenário da saúde transformou-se no último ano e neste ano no cenário da pandemia Covid. Né? Muitas coisas, muitas doenças ficaram em segundo plano e nós vamos conversar sobre isso depois, Silvana. Em relação ao hospital universitário, como todos os demais hospitais do mundo, do país, do Estado, teve que se adaptar e contribuir com o enfrentamento da pandemia. Não foi uma situação simples, né, para nós aumentarmos leitos de UTI. Hoje nós temos 25 leitos de UTI Covid, dos quais 20 são para pacientes adultos, 5 são distribuídos entre a UTI neonatal e pediatria, porque aparecem recém-nascidos e também crianças com Covid, algumas gestantes, e temos também 15 leitos clínicos que estão numa ala isolada do pronto-socorro do Hospital Universitário. E assim, Silvana e colegas, todos que nos ouvem, né, é uma honra estar aqui. Agradeço esse convite, Silvana. Né, nós já nos conhecemos de longa data. A Silvana já atuou conosco no Hospital Universitário, conhece o Hospital Universitário, me conhece, enfim.
Então, nós tivemos uma vivência longa juntos. E o Hospital Universitário, por ocasião do início da pandemia Covid, aliás, Silvana, eu quero até, por oportuno, já que você contribuiu muito tempo com o Hospital Universitário, te homenagear com o nosso relatório de prestação de contas do ano de 2020. Então, acho que nós concluímos ele esta semana. Hoje ele foi enviado para o MEC. São 71 páginas de relatório desde o início da pandemia até a prestação de contas de cada centavo que foi investido em função da pandemia Covid. E nós sempre pensamos assim, né? O Cláudio nos conhece também, o doutor Tomé também, desde que aconteceu o evento de massa da KISS, nós sempre dizemos assim: pior do que sofrer um evento de massa é não aprender com ele. E agora, novamente, essa pandemia é um evento de massa mundial, né, e nos pegou em cheio. Então, desde o primeiro dia, desde a organização de todos os serviços, este relatório ele não deixa de ser a produção de conhecimento, né? Então, tem que aprender com isso para que as próximas pandemias sejam enfrentadas com mais facilidade, talvez. Então, aqui nesse relatório, tem as digitais de todos os trabalhadores do Hospital Universitário. Todos. Alunos, professores, gestores, minuciosamente elaborado desde o início da pandemia, em que nós tivemos que organizar todos os serviços de ambulatório, todo o serviço de internação, todo o pronto-socorro, que o pronto-socorro continua funcionando, atendendo trauma, atendendo pacientes de risco, e ainda organizar todo o fluxo para o início do atendimento da UTI Covid, que foi primeiramente numa área suprimida do pronto-socorro. Então, nós reduzimos o pronto-socorro para enfrentar as emergências de um lado e as internações Covid de outro. São situações em que é muito difícil organizar as equipes, né, criar fluxos, ou seja, um roteiro seguro para o paciente, seguro para o profissional, porque é uma situação temida por todos, então precisava ser feito tudo isso. Então, aqui nós temos toda a organização dos serviços, os nossos 6 ou 7 planos estratégicos que foram construídos, os planos de contingenciamento, né, com todas as equipes juntas, a organização dos ambulatórios, as testagens, aí entram os investimentos que foram feitos, e aqui nós temos uma prestação de contas minuciosa de cada centavo que entrou no Hospital Universitário. Investimentos grandes, por exemplo, a conclusão da CTI. Nós conversávamos há pouco sobre isso, né? A pandemia acelerou a conclusão da nova CTI. Então, foi concluída e, graças a isso, né, nós conseguimos abrir 20 leitos de Covid, de UTI Covid, porque eram 10 ao lado do pronto-socorro, né? E nós não podíamos suprimir mais espaço da emergência, porque os acidentados continuam. Né? As outras doenças estão aí, porque às vezes dá a impressão que elas deixaram de existir. Então, foi possível, com recurso do Ministério da Educação, recurso da IBSER, da universidade, concluir aquela nova CTI. E, ao concluir aquela CTI, nós transferimos, primeiramente, a UTI Covid, com 20 leitos, ampliamos de 10 para 20, depois a UTI adulto, depois a UTI neonatal e a UTI pediátrica. E acabei de ouvir elogios já aqui, né, do meu colega do Hospital Universitário, sobre a qualidade da área física que lá foi proporcionada. E também, com relação aos outros investimentos do hospital, tudo que nós recebemos do Ministério da Educação, IBSER, Ministério da Saúde, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Secretaria de Estado da Saúde, né, e que foram recursos investidos em mais de 200 itens que nós compramos para atendimento à Covid. Medicamentos, anestésicos, materiais, equipamentos de proteção individual para as equipes e para os alunos. Nós temos muitos alunos lá. Então, era um fator a mais de necessidade de investimento. Então, isso foi feito porque
hoje nós sabemos que nós temos que prestar contas para a sociedade. Com certeza. A senhora tem algum número de quanto foi investido neste período, deste último ano, e os avanços que teve? Porque, bem como a senhora falou, a pandemia acelerou, né? E acelerou, inclusive, para o regional. Eu acho que depois de tantos anos, conseguimos abrir o regional. Eu vou falar uma expressão, graças ao Covid, é horrível isso, mas o Covid possibilitou que o regional fosse aberto. Então, é um ponto positivo para o regional, é um ponto positivo para o USM, e nós queremos que isso fique depois que a pandemia for superada. Então, quanto de investimento, doutora? Até para a gente, na sequência, passar para os investimentos que vieram especificamente para o enfrentamento da Covid, praticamente 20 milhões. Boa parte para a conclusão da CTI e os demais, inclusive para aquele projeto de testagem, né, que foi organizado na universidade, em parceria com a universidade, no sentido dos 30 mil testes de PCR que nós já fizemos lá. E esses testes, eles trouxeram para o hospital, para os trabalhadores, um momento muito importante, porque com o início da testagem efetiva e o mais rápido possível, nós conseguimos economizar no hospital praticamente 6 mil horas de trabalhador. Isso eu não falo em função de dinheiro economizado, mas sim economia de profissionais que fazem muita falta na frente de batalha do enfrentamento da Covid. Certo. Pessoas técnicas, não é? Temos, assim, várias perguntas aqui já, e eu acho que nós vamos, passando a palavra um pouquinho, né, para os demais colegas, mas nós vamos querer falar sobre as taxas de ocupação do hospital, e isso é uma coisa que nós vamos querer que todos falem, como é que estão as taxas de ocupação e como vão ficar as outras especialidades que estão sendo, né, deixadas nesse momento um pouco de lado. Então, pegando gancho sobre a experiência que nós já tivemos com tragédia Kiss, com grandes tragédias, temos aqui o doutor Azevedo, que foi uma liderança importante naquela época e que Santa Maria acabou desenvolvendo muito no hospital de caridade, né? Teve toda uma expertise de investimentos. O que nós podemos falar agora nessa central de crise, como nós falávamos anteriormente? Boa noite, então agradeço o convite, né? Boa noite a todos, aos que nos assistem. Na verdade, a gente percebe, a gente já sabia que pandemias, guerras, elas aceleram as transformações, aquelas coisas que estavam sendo estudadas há tempos, por exemplo, o ensino à distância, a parte de digitalização da saúde, que foi uma coisa assim fundamental que aconteceu. Isso tudo acontece de uma forma muito rápida, né? Eu acho que essa doença, ela para nós trouxe ela vem trazendo um aprendizado diário, né? Porque por se tratar de uma coisa nova, cada dia a gente vê uma evolução e a gente precisa se reorganizar, né, para buscar uma nova forma de atuar diante da situação. A gente sabe que essa pandemia ela aconteceu no nosso país numa situação em que a gente sabe que o SUS, imagina o que seria da pandemia se não houvesse o SUS e a Caixa Econômica Federal, né? Imagina, né, que recursos chegando a quem não tem condições. Mas a gente sabe que o SUS tem um recurso limitado, a gente sabe que o nosso modelo de saúde hoje é hospitalocêntrico, quer dizer, as pessoas internam muito e ele lida com a doença, né? Então, ele não está ligado à prevenção. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente compara, né, a gente vê isso, comparar, por exemplo, o nosso país, a evolução do nosso país com países de primeiro mundo. Por exemplo, a Alemanha tem 8 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, né? No Brasil, são 2 leitos para cada 10 mil. Então, a gente imagina que uma pandemia dessa, numa situação em que a gente já tinha um problema em termos de leitos de UTI, então isso se tornou uma coisa complicada. Se a gente levar em consideração que a gente já tinha uma espera, quem é atendido pelo SUS, a qualidade é maravilhosa do atendimento, mas a gente sabe que muitos não conseguem atendimento. E tudo isso caindo ainda no nosso país, uma doença nova e que a evolução dela ao longo do ano passado foi diferente. No início a gente criou hospitais, novas UTIs, hospitais de campanha, logo lá no início, e a gente fazia divulgação de que os pacientes deveriam ficar em casa, né, e não procurar o hospital. E aí a gente percebeu que os hospitais Covid ficaram vazios e os pacientes que precisavam
de outros atendimentos também não iam no hospital com medo de se contaminar, enfim. E aí o que aconteceu? Muitos hospitais de campanha fecharam, abriram e fecharam, né? E lá no meio do ano passado a gente viu que os pacientes chegavam já numa situação mais crítica, né? E aí se mudou a forma de conduzir, dizendo que os pacientes precisavam ir para a emergência tão breve começassem os sintomas. E aí aconteceu aquilo que a gente não esperava no início, né? Uma superlotação dos hospitais, né? E uma dificuldade de manejo desses pacientes, porque eles precisavam realmente de leito de UTI. Num país em que já havia essa deficiência, né? Então, foi uma série de aprendizados que ocorreram e vem acontecendo. Então, aí, claro, se você precisa de mais atendimento, você precisa de mais profissional, você precisa de mais insumo, você precisa de mais equipamentos, tudo isso vem junto, né? E isso foi acontecendo de uma forma muito próxima. E cada dia a gente tinha que ter ações distintas, né? Então, marca esse ano que passou, a gente tem que levantar aqui os profissionais, né? Então isso é uma coisa que eu ratifico bastante em relação a isso, que não adianta você ter um hospital de ponta, não adianta você ter tecnologia se você não tem pessoas capacitadas, né? Então isso é muito importante, né? Então a gente viu o papel de profissionais como o médico da terapia intensiva, né, que é um especialista que muitas vezes foi negligenciado anteriormente, né, e que a gente vê que a importância desse profissional, né, porque o que aconteceu? A gente acabou buscando para dentro das UTIs pessoas que, por falta de profissional, mas pessoas que não tinham o treinamento, né, e a gente sabe que o desfecho não é o mesmo, né. Então, a gente tem que levantar aqui a mão e fazer um agradecimento a todos os profissionais da saúde que de todas as formas se juntaram para que a gente pudesse ter um desfecho diferenciado. Então, a gente vê Santa Maria, com tudo o que aconteceu, a gente tem uma mortalidade baixa, muito baixa, né, Tomé? Né, doutora? E isso às custas de quê? De pessoas, né? Não, isso a gente tem que, não são hospitais, não é tecnologia, são pessoas, né? Para o nosso telespectador, como é que está a realidade desses hospitais que tu tens visitado aqui da região? Porque pelo fato de seres da SOS, socorrista, acaba conhecendo a realidade aqui do nosso entorno. Como é que está os hospitais aqui da nossa região? Olha, eu comento isso, né, que eu fico muito feliz, assim, mas muito feliz, quando eu vejo a assistência que tem sido dada, tanto nos pacientes públicos, nos pacientes que procuram um serviço público, quanto o privado. Eu tenho ido às cidades do interior e tenho levado vários pacientes, né, dessas cidades ao redor aqui. Realmente são hospitais pequenos, né, são hospitais que não têm estrutura para atender a esses pacientes, né? Geralmente pacientes críticos que precisam de uma abordagem de via aérea, que precisam de ventiladores, né? E a gente percebe, eu tenho transferido esses pacientes para o hospital regional, por exemplo, para o hospital universitário, o Caridade, e assim, o que eu posso dizer assim, com toda a certeza do mundo, é que o paciente ele é tratado igual em todos os hospitais. Uhum. Isso a gente pode dizer porque eu sou uma experiência viva de que está acontecendo isso. Uhum. Então a gente percebe o regional dando uma assistência maravilhosa, o universitário também, e o Hospital de Caridade, um hospital privado, né? Mas enfim. E a gente tem visto que, mesmo nos hospitais, nas cidades do interior, hospitais pequenos, né, a gente tem profissionais que estão se desdobrando, sabe? Ficam ao lado do doente ali, torcendo para que a gente chegue com uma estrutura melhor, já que a ambulância é uma UTI móvel e que tem os mesmos equipamentos que uma UTI hospitalar, né? Então a gente consegue chegar e dar uma assistência adequada e depois levar esse paciente para um local onde ele está sendo muito bem assistido, né? Que boa notícia. E uma coisa assim que eu fico analisando, né? Eu procuro ver o que está acontecendo e fazer uma análise, né? E a gente vê, por exemplo, que aqui a gente conseguiu
em pouco tempo, mobilizar uma quantidade de leitos em hospitais que já existiam, que eu acho que isso é fundamental, né? Então, criar hospital de campanha tem que ser, no meu ponto de vista, uma situação em que você não tenha um hospital que está fechado, ou que você não tenha unidades que estão desativadas, porque esse hospital, uma hora, ele vai acabar fechando. E, como eu disse, já havia uma necessidade de leito de UTI prévio, né? E sem falar que talvez seja uma discussão interessante no que nos espera daqui para frente, né? Já que o pós-Covid, né, vem vários trabalhos apresentando que esses doentes têm uma tendência a cronificar e que são pacientes jovens, né, com um impacto enorme na Por saúde. exemplo, hoje o Hospital Unimed está com a taxa de ocupação toda voltada ao Covid, não é? Hoje até amanhã a gente consegue voltar a atender paciente não Covid. Né? Então, nós hoje estamos dando alta para os pacientes clínicos, né? Então, já estou dizendo aqui de antemão, que é uma notícia nova, né? Então, a gente está liberando hoje os pacientes clínicos Covid e estamos retomando aos atendimentos não Covid. E o Hospital de Caridade, como sempre foi parceiro, ele passa a ser novamente a referência para nós, para os pacientes internados Covid. Muito bem. Pegando esse gancho, então, doutor Tomé, eu tenho informação que o Hospital de Caridade está agora com 100 leitos de CTI. Procede essa informação? Obrigado pelo convite. Eu acho assim, a gente jamais poderia imaginar que a gente pudesse estar discutindo um assunto que seria uma pandemia. Né? Mesmo que a gente tenha lido, ouvido alguma coisa da pandemia de 1918, de gripe espanhola, né, com toda aquela mortalidade que é muito maior do que a nossa hoje, mas a gente nunca imaginou isso. Né? E tanto é que, quando veio chegando, não digo aos poucos, que até foi muito rápido, quando a gente viu que estava aí, mas a gente não imaginava que seria assim. Né? A gente não poderia nem pensar que ia durar mais do que 30 ou 40 dias, e nós já estamos há um ano e meio, né? E ainda estamos aprendendo muito. Né? E então nós passamos assim por uma fase no início, né, que a gente acabou se preparando com o hospital, né, mas uma preparação muito na parte teórica, né, que a gente imaginava alguma coisa, mas nos primeiros atendimentos no pronto-socorro a gente viu que não dava para ser assim. Era uma dinâmica completamente diferente do que a gente imaginava. Né? A gente achou que ia ter uma unidade dentro do hospital, que nós íamos atender no pronto-socorro, passar aquele paciente para aquela unidade, ficar tudo aquilo ali. Quando a gente teve que entrar para atender o paciente, bota a luva, tira a luva, bota a máscara, bota avental, não vai dar. Né? Então, a gente acabou vendo que a gente teria que, por ser um hospital geral, né, e é um hospital com 410 leitos, né, eu te diria que hoje é o maior hospital do Exatamente, estado temos aqui em pacientes privados, né, porque só atende convênios e particulares. Nós tínhamos que também nos preparar para atender os pacientes não Covid, né, porque a gente não queria era a contaminação, né, daqueles pacientes que não tivessem. Então, a gente abriu praticamente 2 hospitais. Né? Então, foi um investimento muito grande no início. Né? A gente teve, como nós tínhamos o hospital, a ala Alcides Brum, que a gente acabou até dando o nome de Hospital Covid, a gente abriu um pronto-socorro novo. Né? O setor de diagnóstico que nós tínhamos lá, que é da empresa uma terceirizada, que é a do IMAX, né? Que já tinha tomografia. O laboratório, né, que é o LabMed que presta o serviço, a gente fez um serviço e colocou, então, 24 horas essa tomografia para funcionar. O laboratório também 24 horas. E começamos com 45 leitos clínicos e 10 leitos de UTI. Né? E passamos um longo tempo com a lotação muito pequena na UTI, foi uma coisa até que a gente não esperava, mas ficava 2, 3 pacientes. Tivemos, vários meses com uma lotação assim de 30%, 40%. Né? E isso é um custo muito alto para o hospital. Mas, com o progredir, chegamos até 143 leitos.
Né? Então, de 55 leitos no início, nós aumentamos praticamente 90 leitos nesse Só para o período. nosso telespectador entender, esse aumento de leitos foi o quê? Foi retirar leitos de outras unidades e deixar todo acomodado para o Covid? Ou foi criado leitos novos? Não, foram, na verdade, Realocados. a gente foi realocado. A gente foi fechando dentro do hospital algumas unidades, conforme a necessidade, e a gente foi abrindo, e alguns leitos clínicos a gente foi transformando em leitos de UTI. Né? Então, hoje, a tua pergunta se é os 100 leitos, nós temos hoje 51 leitos de UTI COVID, nós temos mais 30 leitos de UTI não COVID adulto, né, que é uma UTI geral e coronariana, e nós temos mais 20 leitos, 10 de pediátrico e 10 de neonatal. Então, nós temos 100 leitos. Né? Mas, de Covid, hoje nós temos 51, e hoje nós estamos com 100% de lotação. Então, Há já pouco aumentamos eu dei uma para olhada. 51 leitos. São 51 leitos, e nós Covid. iniciamos com 10 né, no início. E nós temos a UTI neurológica, que nós transformamos praticamente numa UTI pós-Covid. É aquele paciente que nós não tínhamos mais lugar no hospital Covid e que depois de um certo período, né, em torno de 14 dias ou 21 dias, né, a gente, na unidade clínica, a gente pode considerar de 10 a 14 dias, e na UTI, a gente até 21 dias, a gente acaba transferindo esse paciente que não é mais transmissor para outra unidade. E qual é a taxa de internação? Qual é o tempo de internação? O paciente está ficando mais na CTI? Sem dúvida. Esses pacientes aí é 2 semanas na unidade clínica, nos leitos clínicos na UTI Esse é o problema. 2 semanas, 3 semanas. Esse é o e na problema. UTI, às vezes, é sempre muito prolongado. Sempre prolongado. Né? Acompanhamos, então, a média de internação dos pacientes Unimed são 14 dias, hoje. Né? A média são 14 dias dos pacientes internados. E tem algum Mas estudo ela é só assim na na unidade NUSM, clínica. doutor? Não, na UTI. Na nossa? É, Na é, UTI? 14 Nós também dias. fazemos esse mecanismo do giro interno de leitos. Né? O paciente fica tanto tempo na UTI Covid que ele já não tem mais Covid, e sim complicações da Covid. O pós-Covid. E aí ele vai para a UTI adulto, a UTI geral. Então, para melhorar o giro de leito, porque senão é uma forma de criar mais vagas sem criar mais leitos, porque nós não temos mais equipe, né? A gente não Exatamente. consegue. Mas Mas é isso que acontece. O paciente, às vezes, sai lá da UTI Covid e vai para outra UTI. E soma mais um tempo. Aí vai ficar mais outro tempo. Nós temos pacientes que já estão 60 dias mais. Certo. Eu digo o Covid mesmo, né? No tempo que ele fica na UTI. Claro que depois ele acaba evoluindo para outra UTI, e aí que é o pós-Covid, né? Mas no Covid é 14 dias. Certo. E aqui, doutor Meri, no regional é só Covid, nós temos 40 leitos e 38 leitos de CTI. Como é que está a evolução dos pacientes no regional? Como é que está a questão de equipamentos, estrutura, porque bem ou mal é o nosso hospital mais novinho, né? Tens o privilégio, por exemplo, de ter, por exemplo, o doutor Tomé tá cuidando de um hospital, um senhor hospital de 118 anos, e tu tá com o privilégio de ter um hospital novinho em folha. Então, conta pra gente como que está sendo essa experiência de ter uma estrutura nova, tudo novo, né? Equipe nova, e com certeza deve ter algumas dificuldades, porque nem sempre o que é novo é bom, né? Perfeito. Então, conte pra gente. Perfeito. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com os colegas. O regional é um desafio. O Caridade é um grande desafio. O USM é um desafio imenso. Você assumir a gestão de um hospital, e aqui eu falo com pessoas que têm, assim como eu, uma estrada e uma experiência muito grande nesse sentido. Você assumir a gestão de um hospital que já está em funcionamento e fazer modificações é como você trocar as asas de um avião voando. Dificilmente você vai ter a possibilidade na tua carreira de ter um hospital novo e construir ele do zero. E aí vem os grandes riscos de errar. Errar no planejamento. E aí vem a Covid. Nós passamos o ano de 2018
com o regional, ele abre na metade de 2018, exclusivamente com uma atividade ambulatorial única no país. O ambulatório de atenção especializada, hipertensão e diabetes de alto e muito alto risco do regional, ele é uma experiência única no Brasil. Tá? Ali, aquele período, nós fizemos ajustes de questões documentais de uma instituição que está iniciando. O ano de 2019 vem trazer uma definição, na verdade, duas importantes definições. Uma diz respeito a quais as especialidades para as quais o regional será direcionado. E aí nos dá um norte para o planejamento estratégico da instituição que a gente está constituindo. E questões financeiras de como vai se dar todos os investimentos para poder equipar. Da mesma forma, no ano de 2018, se tem um diagnóstico muito grande com relação a o que a estrutura necessita, a estrutura física necessita para se tornar operacional. Isso é um dado importante. Nós tínhamos uma estrutura física, porém ela não estava ainda em plenas condições de operacionalidade. Haviam N pontos que até hoje nós ainda estamos tratando, abordando, para poder fazer isso. E aí se constrói todo um planejamento que visava, para o segundo semestre de 2020, a gente começar com as atividades, bloco cirúrgico, unidade de internação, as clínicas básicas. Muito bem. Nesse meio tempo, quem é que aparece? Um fenômeno catastrófico mundial, algo que ninguém conhecia, que ninguém sabia. Tomé lembrou muito bem. A gente não sabia, não tinha noção de quanto tempo ia durar isso. Você acreditava que ia ter um ciclo e deu. Talvez 2, 3 meses, fim e segue a vida. Não foi nada disso. E hoje, quando nós olhamos para a realidade, nós vemos que não vai parar aqui. Que há um novo produto no mercado de doenças no mundo. Se chama Covid. Nós vamos conviver com ele para o resto da nossa vida. Assim como convivemos com HIV até hoje, a epidemia de dengue nunca acabou. E temos que redirecionar. E aí o regional entra como uma peça importante e tem que redirecionar para isso. Então ele começa a sua atividade focando no atendimento do paciente do Sistema Único de Saúde, regional é um hospital 100% SUS, certo? Inicialmente com 10 leitos de terapia intensiva e 40 leitos de internação clínica. Tá? E esses leitos são conquistados à base do esforço e da dedicação da Secretaria Estadual da Saúde, à base do esforço e da dedicação de muitas pessoas na região. Da sociedade civil que se uniu, e isso é um fato, doou. Eu tive a felicidade de reencontrar um colega de colégio trazendo uma doação um dia, que foi o Emerson Von Tobel. Então, faziam muitos anos que eu e o Emerson não nos vimos, mais de 30 anos. Sim, no Instituto Floresta, e, de repente, está ele trazendo uma doação do Instituto Floresta. Aquilo ali foi uma coisa muito significativa para mim. E o regional vem tentando cumprir a sua missão dentro dessa situação, se inserindo a algo que um dia eu e a doutora Elaine conversávamos, que é muito bacana, que é muito bonito, que é uma união, é uma atuação em rede de todos os hospitais da região. Mas isso é uma coisa que muitas pessoas ficam em dúvida. Eu acho que esse é o momento aqui para esclarecer.
o caráter do hospital regional, ele atende toda uma demanda da região. Existe uma demarcação de região, porque nós recebemos esses pacientes de outros estados bem longes daqui. Qual é o caráter desse regional? Porque visto que o hospital universitário também tem um caráter regional. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que os senhores poderiam hoje esclarecer para a população como funciona, né, essa regionalidade. Qual é realmente a abrangência? Correto. Nós vamos receber pacientes de Manaus, de Rondônia, do Ceará. Da onde que nós podemos receber pacientes? Veja como é importante isso. Nós vivemos numa sociedade. Nós não temos barreiras físicas e não podemos construí-las. Eu tenho uma pessoa que necessita de atendimento no lugar X, certo? E naquele lugar a estrutura já está esgotada. Não existe mais a possibilidade. Sim. Certo? E essa pessoa precisa desse atendimento. E tem um outro local. Vai para o outro local, mas você não pode prescindir. Na configuração do hospital regional, tem alguns municípios conveniados, vamos dizer assim? Porque no hospital universitário tem isso, né, doutora? Certo. A gente tem a questão da 4ª coordenadoria, que são 32 municípios, certo? Essa é a pergunta, 32 municípios. Sim, são 32 municípios. Porém, nós atendemos além disto. Assim como o universitário atende já há décadas, além disso. O Hospital Universitário de Santa Maria é uma referência em ensino e saúde da região, centro do estado, desde o começo dos anos 70, né? E recebe pacientes de outros lugares. Ano passado. E quantos municípios o hospital atende? No sentido de completar ou também falar sobre essa questão da regionalização. Nós temos uma regionalização para as referências ou para as pessoas que são encaminhadas para o hospital universitário. São 45 municípios, em torno de 2 milhões de habitantes, não é? Mas esta regionalização se perdeu quando chegou a Covid. Ela, como o doutor Meri falou, as barreiras deixaram de existir, né? Nós tínhamos uma limitação que era importante para atender pronto-socorro, gestante de alto risco, referência para câncer, mas, de repente, chega a Covid. Totalmente imprevisível em todos os aspectos, na condução, e colapsou o sistema hospitalar de todo o Rio Grande do Sul. Simultaneamente, praticamente. Agora, me parece que vem melhorando na capital e na região metropolitana, mas nós ainda não estamos experimentando isso. Eu espero que, daqui a alguns dias, nós possamos falar um pouco diferente, porque nós ainda estamos com mais de 100% de ocupação nos leitos de UTI. 100%, 102%, varia muito conforme o dia. Mas o que eu vejo assim... Mas trabalhamos muito em rede com o regional, isso é importante. Trocamos pacientes, né? Só para usar um português nos ajudamos mais... mutuamente. Nos ajudamos muito. Então, o que eu vejo da pergunta da Silvana, na verdade, ela tentou, acho que quem sabe, para a gente poder esclarecer como é que funciona um hospital regional. Basicamente, a estrutura dele é para atender uma determinada região do estado, que são esses 32 municípios. A mesma coisa é o hospital universitário. Isso aconteceu porque o paciente de Santa Maria a gente mandava para Porto Alegre, nas altas complexidades, e a gente lidava diretamente. Isso acabou, então, era tipo um fura-fila, né? Então, hoje, não, o hospital universitário vai atender uma região, o hospital regional com a sua complexidade, mas o hospital não está nem ainda estruturado como um hospital. Perfeito. Ele está um hospital Covid. Agora, é por isso que, na verdade, ele não tem, além disso aí, a não ser aquele serviço ambulatorial. Perfeito. Eu acho que nós precisamos entender isso dentro, essa pergunta é encaixada em qual contexto? Num contexto onde a Covid não existia, é exatamente isso que você está pontuando. Você tem uma área, tem uma região, certo? E essa é a tua região prioritária de atendimento.
a Covid vem mudar muitas coisas. Muitas. E vem fundamentalmente nos ensinar muitas coisas. Uma delas, exatamente isso que a Elaine contou. Rompeu-se o limite da capacidade. O que fazer? Eu acho que você não consegue produzir uma instituição e profissionais e equipamentos da noite para o dia. E o paciente, infelizmente, não pode esperar. Especialmente nessa segunda fase que nós estamos experimentando. Nós tivemos uma doença até 2020, dezembro de 20. Hoje, ela é diferente. Ela é a mesma, mas ela é diferente. Ela tem um comportamento fisiopatológico muito distinto do que era antes. E pior, infelizmente. Então, rompe essas barreiras da regionalização a partir da necessidade, da imperiosidade. Não, eu entendo. Na realidade, assim, para ficar claro, o doutor Tomé entendeu perfeitamente o teor da pergunta, e uma das coisas que a gente via muita polêmica, e eu acho que os senhores podem contribuir, me corrigir nesse aspecto, é da discussão quanto às bandeiras. Então, o nosso governador do estado do Rio Grande do Sul categorizou em bandeiras conforme a ocupação dos leitos. Então, muito se questionou e muito se revoltou a população, porque foi instituído bandeira preta, bandeira vermelha, bandeira laranja, conforme a taxa de ocupação. Então, a pergunta é justamente isso. Se nós temos um caráter regional, a gente sabe da importância da universalidade da saúde, né, do ponto de vista humanitário, mas se vêm pacientes de tão longe que não correspondem à nossa região, digamos, do estado, tá? Que precisam andar milhares de milhas de avião para chegar aqui, e aí nós, a população local, acaba sendo penalizada com bandeiras mais restritivas, com restrições ao trabalho. É uma pergunta cabeludinha, mas eu acho que é importante nós discutirmos isso, e gostaria da opinião de todos os senhores que têm visões diferentes e realidades diferentes. Então, essa é a pergunta. Nós temos um caráter regional, mas até que ponto, então, essa questão das bandeiras restritivas, isso é necessário para afetar as pessoas locais? Só para lembrar que a tomada da decisão das bandeiras não é por um único critério. É um conjunto de indicadores. Esse é o ponto número 1. Sim. Ponto número 2. Nós estamos falando especificamente da vinda dos pacientes de Manaus, dos 15 pacientes de Manaus. Vamos recordar um outro ponto vinculado a isso. Nós tivemos uma ampliação no número de leitos de UTI pouco antes da vinda daqueles pacientes, com a abertura de mais 10 leitos de UTI. Então, o que acontece? Esses pacientes, em tese, não eram pacientes para UTI. Em tese. Eram pacientes para enfermaria. Mas é que depois que tu recebe um paciente, tu não pode saber a evolução, né? Exato. Tanto que uma enfermaria inteira foi destinada a eles. Tá? E aí entra um papel muito importante do trabalho. O pessoal e o pessoal do SOS participou de toda aquela estrutura que se organizou para a chegada dos pacientes, onde os pacientes foram, diga-se de passagem, Azevedo, excepcionalmente muito bem triados na pista do aeroporto. Tanto que eles foram lançados em ambulância por complexidade, por gravidade. E vocês acertaram em cheio. Os 7 pacientes que foram para a UTI, realmente foram os 7 primeiros que chegaram. Né? E pegou-nos ainda em um momento bem interessante que, no âmbito do Sistema Único de Saúde, do paciente SUS, nós estávamos com uma taxa de ocupação diminuta. Então, o impacto efetivo sobre a bandeira foi mínimo. Foi mínimo. Tá? Ele não foi um fator determinante. Aí nós poderíamos entrar em outras discussões, trazer alguns exemplos de outros países que se comportaram diante da Covid de forma distinta, né? Entrar em discussão sobre início de aulas, não início de aulas, ou
nunca ter havido a interrupção, como o Canadá fez, né? Aí a gente pode entrar para N situações. Eu acho que o importante é o seguinte, é o trabalho que se faz, é o esforço que está sendo feito, tá? É a dedicação dos profissionais, e aí vamos ser bem realistas. Nós não tínhamos profissionais suficientes. Né, nós não tínhamos, nunca tivemos. E ainda não temos. Não temos. Tá? E os profissionais que estão envolvidos estão mergulhados. Eles largaram as suas vidas. Eles deixaram as suas famílias de lado. Tá? Tomé, 36 anos de formado. Está lá fazendo plantão. Fiquei sabendo que estava fazendo plantão lá no apoio. Não era para contar. Não, tive que fazer, porque todo faltou. mundo Nós pega tivemos que junto, deslocar, todo tem mundo que pega deslocar junto. um médico Isso e que é alguém bacana. tem que fazer. Isso é que é bacana. Tá? As estruturas se esforçaram, caridade se reorganizou, se reinventou. Tem alguns Pra comentários isso, aqui que estão USM elogiando, também. inclusive, o Hospital Alcides Brum. Tem várias pessoas comentando. Inclusive, pessoal, podem fazer algumas perguntas pontuadas, estão parabenizando a estrutura. Tem uma fala muito bonita aqui, que fala do atendimento e a resolutividade do Alcides Brum, ou seja, exatamente aquilo. Chega, já faz o exame, já é encaminhado, e isso é uma coisa muito importante, que eu acho que a gente tem que levar em consideração essa expertise que está sendo criada aqui em Santa Maria, que apesar de nós termos uma taxa de ocupação alta ainda, nós temos resultados muito eficientes. Eu acho que isso é muito importante. E uma fala que eu gostaria que o senhor falasse, doutor Tomé, é em relação às demais internações, porque como o Hospital de Caridade é o maior hospital de Santa Maria, nós temos várias especialidades que estavam até recentemente um pouquinho em banho-maria, né? Muitas pessoas estavam com medo, inclusive, de ir até o hospital ou fazer suas consultas de rotina. Coração é um exemplo, né, doutor Tomé? E isso eu acho que é um assunto importante, a doutora Elaine vai querer falar sobre isso, que eu sei, mas eu acho que é muito importante o senhor, enquanto cardiologista, e que tem muita experiência nessa questão, e a gente sabe que o coração é uma das doenças que mais mata no Brasil, nós temos dados que, em média, 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil do coração, e essas pessoas não estão fazendo as suas efetivas revisões por medo do Covid. Fala um pouquinho dessa situação, doutor. Bom, Silvana, é o que a gente, desde o início, a gente tentou deixar o pessoal que não era portador de Covid, que ele continuasse procurando o hospital, né? A gente imaginou que as pessoas ficariam tranquilas e coisa e tal, mas no início a gente teve tivemos casos de surto, né, dentro do próprio hospital e dentro do grupo médico, porque nós tínhamos uma dificuldade no início, era com o diagnóstico. Tá? Então, assim, a gente aprendeu muito, né? Nós tínhamos o diagnóstico, para fazer o diagnóstico levava 7 dias. Sim. Como é que tu vai Parece que na UPA está dias? levando um tempo... Então, isso longo. é muito difícil, tu lidar com uma doença que tu não consegue ver, um inimigo invisível, e tu leva 7 dias para descobrir. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos pacientes internados dentro da UTI e que eram pacientes contaminados, né? E naquela época a gente não tinha toda essa experiência, enfim, né? E além do mais, que a doença ela se modificou também nesse período, né? Felizmente, ela se tornou mais grave agora que a gente tem experiência. Agora, se ela tivesse vindo com essa gravidade aqui, que nem a gente imaginava que era na Itália e que estava todo mundo morrendo em corredor e as pessoas de idade não conseguiriam internar, isso era uma angústia que chegava no consultório. As pessoas imaginavam que ia acontecer isso mesmo, né? E nós, até naquele momento, nós não tínhamos essa visão, né? Mas a coisa foi evoluindo, né? E o que aconteceu com os pacientes? Os pacientes foram vendo e ficando com medo, achando que o pior local para eles irem era no hospital. E primeiro foi até, quando a gente disse, fica em casa, não vá para o hospital, que é o local onde é que tu pode te contaminar. Enfim, e a gente passou por essa experiência aqui, e foi muito desagradável a gente ter que se defender, parece que a gente era o causador da doença, quando, na verdade, a gente estava sofrendo com a doença, a gente estava atendendo e sendo contaminado, os nossos funcionários sendo contaminados, tínhamos 500 funcionários.
contaminados, 70 e poucos chegaram a ser internados, né? Então, Um terço tivemos dos vários funcionários. médicos. No início, nós tivemos uma época que estavam com 17, 18 médicos contaminados, né? E a gente sabia bem onde é que foi o foco, né? Entendeu? Então, isso aí impactou na população. E a pessoa deixou de ir no consultório, deixando de ir no consultório, deixou de internar, deixou de ir no pronto-socorro também. Então, a gente começou a atender pacientes, né, que chegaram atrasados. A gente via paciente com dor no peito, que levava 2, 3 dias, paciente com processo de infecção abdominal, que já chegaram lá, até colegas nossos, nós tivemos que foram a óbito por chegar atrasado, né? Isso é um ponto bem importante que a gente vai reforçar. Essa fala que o Dr. Tomé está falando, eu acho que é muito importante, a prevenção das outras áreas, porque daqui a pouco chega tarde, já está lá infartado, já está lá com uma dissecção de aorta, ou já está com uma evolução, a doença chega muito evoluída lá, não fez o atendimento, e muitas pessoas diziam, morreu com Covid, mas ela estava já infartando. No início nós tivemos isso aí muito também, são pessoas que faleceram, foi bem no início, as pessoas que já estavam internadas no hospital e que acabaram pegando dentro do hospital, né, alguns pacientes, né, e outros que chegaram muito graves, e realmente a mortalidade foi pela doença de base, né? Isso, entendeu? Então, isso de no base. início, agora, a gente, pelo menos em Santa Maria, a gente tem assim, a confiança de que a maioria das causas mesmo são bem definidas, né? Então, hoje, quando é Covid, a gente tem certeza que essa morte foi realmente pelo Covid, que tinha aquelas histórias que realmente tinha, digamos que tinha fundamento, né? Que pacientes com outras doenças que não era o Covid a causa. Não, e a gente sabe de pacientes, só vou concluir, a gente sabe de famílias que brigaram, inclusive com hospitais, enfim, que foi registrado como Covid lá no início, e não eram. Às vezes eram os pacientes, o familiar estava lá, ele se acidentou, estava com uma costela fraturada, ou estava com outros problemas, e no final não conseguiram nem fazer o funeral adequado. Mas é isso. Isso era uma tragédia. Uma tragédia quando falecia alguém e a norma era de colocar no saco preto, enfim, sem poder ver, sem poder fazer. Então, isso também gerou uma série de problemas nos familiares, né? E, claro, que hoje as coisas estão andando normais, mas foi tudo sendo um aprendizado muito grande. Nós acompanhamos, né, porque a Unimed tem 50 mil usuários, né, então a gente tem um percentual importante, a gente acompanha isso, né. No início da pandemia, nós chegamos a ter uma redução de 70% das consultas. E essas consultas geram exames e essas consultas geram procedimentos, né. Então, na fase inicial, por exemplo, nós transformamos o hospital em Covid junto com o Alcides Brum, e nós ficamos vazios, o Alcides Brum vazio também lá no início, né? E aí nós, não pode, vamos voltar então a atender os nossos usuários, porque existem outras doenças, né? E nós transferimos todos esses doentes para o Alcides Brum, e mesmo assim o nosso hospital ainda permanecia vazio, sem pacientes procurando as emergências, nem pediatria, nem pacientes adultos, né? E aí a gente entende que essa é uma preocupação muito importante que a gente tem que ter daqui para frente, né? Então a gente já passou por várias fases, né? A fase de não ter leito, a fase de não ter respirador, a fase de não ter insumo, a fase de não ter profissional. Isso a gente veio evoluindo e foi conseguindo atender essas expectativas, especialmente aqui na nossa cidade, né? Mas agora tem uma preocupação maior, né? Que é aquilo que eu vinha dizendo, né? A gente entra com o SUS colapsado já, com uma fila de espera, né, de doentes crônicos, né, ainda com o represamento desses pacientes que não procuraram assistência nesse período, e com os doentes crônicos que vão surgir da pandemia, né? Já tem estudo mostrando que 30%, um estudo de 230 mil pacientes, que 30% desses doentes evoluíram, com um terço deles evoluíram com depressão, ansiedade, e 18% depois de 6 meses não voltaram à sua atividade normal. Isso então, é gravíssimo. É gravíssimo. Então, a gente começa agora a ter que encarar uma nova situação, que é a situação do pós-Covid, né? Bom, a gente fica pensando, mas nem acabou, a gente já está pensando no pós, mas assim é a doença, né? A gente a todo tempo está pensando, buscando alternativas para
E eu acho que esse é um problema enorme que a gente vai enfrentar daqui para frente, né? Nós enfrentamos o pós-acidente da Kiss. Exatamente. Né? Com as sequelas respiratórias e outras. Agora nós também já iniciamos uma experiência com o ambulatório pós-Covid dos pacientes que estiveram internados em UTI, e eles têm várias complicações, e cada paciente gera em torno uma necessidade de mais de 20 exames complementares. E 5, 6 ou 7 especialistas, pneumologista, neurologista, psiquiatra, psicólogo, e por aí vai. Mas eu queria só resgatar, se eu puder, algo que ficou, uma bola que ficou picando aqui. A pergunta da Silvana sobre o hospital regional. Aliás, foi a pergunta do Dr. Tomé. Eu acompanho há muitos anos também, né, como cidadã de Santa Maria, como professora, como profissional daqui, as discussões em torno do hospital regional. Ele está projetado para muito mais do que ele está atendendo, doutor Tomé. Eu acho que era isso que o senhor se referia. Só que foi, né? Está projetado para ter centro cirúrgico, UTI, atender traumatologia, neurologia e várias doenças ou patologias que estão na fila e que nós temos historicamente na região de Santa Maria, na região central, uma demanda reprimida, uma fila enorme, né? Principalmente na ortopedia, na neurologia, em várias especialidades. Mas daí eu também queria falar assim, da questão dos profissionais. Nós nunca percebemos tanto antes a falta que nós tínhamos de profissionais qualificados para atender UTI ou pacientes graves. E essa é uma discussão que nós precisamos fazer, enquanto academia, enquanto eu sou professora do curso de medicina também, além de estar na gestão de um hospital de ensino, onde passam mais de 2.600 alunos, muitos deles com 60 horas semanais, outros 40, outros 20, enfim, os mais variados níveis. Temos 48 programas de residência médica, que é a principal especialização na área médica. E de longa data nós estamos percebendo, não só em Santa Maria, como no Rio Grande do Sul e no país, que existe pouca procura de médicos pelas especialidades como o intensivismo, a urgência, a emergência, emergencista, intensivista, cirurgião de trauma, é algo bastante complicado, e nós temos todas essas residências, até porque nós temos um pronto-socorro. Então, essa é uma grande preocupação, e nós precisamos, sim, rever os nossos cursos de formação. Porque o aluno que não tem acesso durante a faculdade, durante a sua formação com UTI, não frequenta UTI, porque houve uma mudança curricular muito grande. E os alunos, em geral, foram muito para a atenção básica. Então, o equilíbrio sempre é fundamental. E perderam demais, saíram totalmente do hospitalocêntrico, que era aquela discussão, não é? Para a atenção básica. E é preciso um equilíbrio. Então, esse aluno, na graduação, ele não conhece a UTI, ele não transita, ele não se entusiasma, ele não se motiva. Nós precisamos motivar. E essa motivação não passa só pelo conhecimento, mas passa também pela valorização do profissional. De longa data também, nós defendemos que os profissionais da emergência, muito importante, intensivismo, eles precisam ser motivados, desde a faculdade e depois pelo reconhecimento social. No estado do Rio Grande do Sul, antes da Covid, se nós fôssemos aplicar a RDC 07-2010, que passou a valer a partir de 9 de março de 2013, teríamos fechado a grande maioria das UTIs, porque nós não teríamos intensivistas titulados em número suficiente para suprir a rotina matutina e vespertina. Essa era a realidade. O que aconteceu com o quantitativo de leitos SUS de terapia intensiva no estado do Rio Grande do Sul com a Covid? Ele mais do que dobrou. Ele mais do que dobrou. E aí vai entrar o fator multiplicador de óbito, que é o seguinte: eu começo a ter que trazer para a operação aqueles não afeitos. E aí vale exatamente essa leitura. Nós temos que olhar de novo o currículo.
a formação. Nós precisamos atuar na prevenção, sem sombra de dúvida. E o equilíbrio. Até porque a principal causa-morte, doença cardiovascular, ela é uma doença prevenível. Prevenível. Tivemos, inclusive, domingo era o Dia Mundial da Hipertensão, certo? E hoje, Exato. Então, assim, doenças que são preveníveis. Nós temos que investir nelas, temos. Mas, gente, os sinais estão aí. Lê quem tem olhos. Nos últimos 15 anos, essa é a quinta síndrome respiratória aguda que nós vivenciamos em nível mundial. A tendência é exatamente de doenças respiratórias virais. Então, as nossas estruturas, e comentavam sobre a nova UTI do USM, né? E aí entra o redirecionamento que nós fizemos no projeto das UTIs do regional, das UTIs definitivas, elas têm que contemplar essa nova realidade. Ela tem que contemplar. Eu acho que são várias. A educação precisa contemplar, as estruturas precisam contemplar. Tem aqui tudo algumas isso perguntas são que eu preciso fazer, algumas perguntas e algumas colocações. Tem vários médicos que estão participando da live aqui e fazendo comentários. E a doutora Cris Boeira está aqui falando. Gostou muito desse comentário, doutora Elaine, deu parabéns, porque realmente faltam intensivistas, né? E se nós formos pensar em Santa Maria, nós temos 1.536 médicos atuando em Santa Maria, meus queridos. 1.536 médicos. E como que nós temos tão poucas profissionais nessas especialidades de urgência? Inclusive, tem uma pergunta aqui da Simone RS, que ela pergunta se existe alguma CTI neurológica do município. Não, né? Do município não tem. Nós não temos nenhuma CTI no município. Ou é do regional ou é do universitário. Nem precisa ter uma CTI neurológica do município. As CTIs, em geral, compõem as estruturas dos hospitais gerais. Né? E a tendência não é ter uma CTI exclusiva, neurológica, cardiológica, porque torna o custo muito mais elevado e, às vezes, o resultado não é condizente com o investimento, né? Mas o comentário é importante também. Tem várias, né? Tem uma outra pessoa que fez um comentário só para concluir as perguntinhas aqui e perguntaram, deixa aqui, Andressa Pereira. Andressa Pereira está perguntando aqui, se existe alguma relação dos hospitais. Deixa eu ler direitinho aqui, Estão tomando em relação à saúde mental dos profissionais. Tá? Se está sendo trabalhada a saúde mental dos profissionais que estão à frente, ou seja, os próprios médicos, os próprios profissionais, enfermeiros, estão sendo tratados? Sim, sem dúvida. Sim, de todos. Nós temos dentro do próprio Hospital Covid, a gente tem uma psicóloga já para dar acompanhamento tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Mas eu acho que essa situação das UTIs, na verdade, o Hospital de Caridade ele tem a UTI geral, nós temos uma UTI coronariana, né? Isso se dá pela demanda das doenças, nós sabemos disso, né? A demanda da UTI coronariana é uma coisa consagrada, isso, né? E a UTI neurológica nós temos a UTI pediátrica e a UTI neonatal, né? A gente vê a diferença marcante em termos de tratamento de um paciente que entra numa UTI coronariana, que é o especialista, o cardiologista, e tem o seu corpo clínico, né, tratando dessas doenças. Tanto é que o pós-operatório de cirurgia cardíaca, hoje ele é feito dentro da UTI coronariana, né? Nós temos ali, a nossa UTI coronariana, ela é junto com o bloco, o paciente sai do bloco cirúrgico, vai direto para a UTI coronariana e ali é feito. Então, a cirurgia cardíaca, por exemplo, para dar um exemplo, a pessoa sempre acha que, a cirurgia é o complexo, claro que é a situação, mas o pós-operatório é extremamente importante e muito complexo, né? Então, isso faz a diferença. E nós temos a UTI neurológica, que é outra das doenças mais prevalentes, e nós estamos prontos para implantar agora o serviço do AVC, né? Então, que é outra situação importante, né, que
a gente demanda muito de pouco tempo para tentar salvar esse paciente, né? Então, isso é uma coisa que está precisando, tanto na cidade quanto na região. Então assim, ó, é um diferencial, e nós já temos também uma outra UTI que estava pronta, já com equipamentos e pessoal médico, que é uma UTI de pós-operatório, né? Hoje nós temos uma grande, um problema, às vezes, são pacientes de cirurgias de grande porte e têm doenças de base, ou pulmonares, ou cardiovasculares, neurológicas, e esse paciente vai ter que fazer a cirurgia e ir para um local, né, que seja um local que não esteja com infecção, por exemplo, com grandes pacientes com outras doenças, enfim. Então, nós criamos isso, né, nós tivemos que usar ela como UTI Covid, mas é uma UTI de pós-operatório, né, que seja gerenciado pelo pessoal da cirurgia, né, para a gente poder dar suporte para essas cirurgias de grande porte. O Hospital de Caridade, hoje, nas grandes cirurgias neurológicas, cardiológicas, traumato, enfim, são feitas no Hospital de Caridade, né? Tem a estrutura para atender esses pacientes pós-operatório. Muito bem. Eu tenho aqui uma outra pergunta que foi direcionada à Andressa Pereira. Obrigada, Andressa Pereira, está participando aqui. Está fazendo uma pergunta dirigida ao doutor Azevedo. Como é que estão as internações domiciliares em relação ao Covid? Acontece isso no hospital? Na verdade, a gente tem sim. Nós temos um número de pacientes que são acompanhados pelo domiciliar, né? O que acontece? A gente procura avaliar os doentes, e aqueles doentes que têm condições, né, uma avaliação feita pelo especialista, a gente propicia que ele seja atendido de forma domiciliar, né? Nós fomos praticamente o pioneiro no estado, né? Chegamos a ter 100 pacientes internados, 90 pacientes internados no atendimento domiciliar, né? E existe uma tendência, aquilo que eu disse, do sistema de saúde deixar eles dizem o hospital sem muros, né? Que é a gente deixar no hospital somente o paciente que precisa ficar no hospital, né? Que a gente procure colocar o doente dentro do sistema naquilo que ele efetivamente precisa, né? Então, como a doutora Elaine falou, o caminho é prevenção, mas tem que ter um equilíbrio, né? Por quê? Porque os custos com a saúde e as respostas de estrutura, elas nunca vão ser adequadas. Vai ser difícil a gente adequar isso à necessidade do jeito que as coisas vão, né? Sem a gente cuidar das pessoas para que elas não necessitem internar, né, o diabético, o obeso, enfim. Então, isso é uma tendência. A gente vai ter que trabalhar nisso, porque senão o sistema vai estar sempre colapsado, não tem como, né? Então, nós temos isso sim, né? Nós procuramos avaliar os doentes e ver a real necessidade. Então, a gente busca, através de uma avaliação de uma equipe multi, né? Inclusive a doutora Cristina, a doutora Luciele, fizeram um treinamento para isso, né? Para a gente buscar os pacientes agudos que não precisam ficar internados no hospital, e assim como os doentes crônicos, né? Aqueles doentes de cuidados paliativos, de conforto, de medidas de conforto, para que eles fiquem sendo atendidos em casa, junto dos seus familiares, num ambiente diferente, né? Do ambiente hospitalar. Então, essa é uma tendência, né, que a gente vai ter que evoluir, né? Então, eu acho que essa pandemia, ela fez com que as coisas se acelerassem. Essas transformações, elas acontecem, isso vem acontecendo ao longo do tempo, né? Então, a gente fala, por exemplo, da teleconsulta, né? Há alguns anos atrás, o CFM foi contra e efetivamente aumentaram 346% a teleconsulta depois da pandemia. Isso reduziu de forma expressiva o atendimento a nível de pronto-socorro, né? Então, são coisas que aconteceram e que talvez agora a gente tenha que sentar para discutir. Ano passado, aproximadamente nessa época, nós já estávamos vivendo uns 2 meses de pandemia, eu entrevistei Dr. Renor Beltrame, e uma das coisas que ele comentou foi o número de demissões, né? Como ele trabalha com medicina do trabalho, nós temos levantado que temos mais de 10 mil pessoas que foram desempregadas na cidade, muitas dessas tinham um plano de saúde,
muitas dessas tinham uma Unimed, então elas perderam o emprego e perderam o plano de saúde. Então, os seus exames, suas rotinas acabaram ficando congestionando o sistema público, que acabava indo para o hospital universitário ou na fila da UPA, né, na fila do regional. Então, o que vai acontecer, e uma das preocupações que o doutor comentou comigo, e aquilo me chamou muito a atenção, o colapso que vai gerar, e é isso que o doutor Tomé falava anteriormente, o colapso que isso vai gerar um pouquinho para frente. Isso é exatamente o que eu comentei. Porque daí as pessoas elas estão com medo do Covid, claro que é uma doença muito perigosa, que nós precisamos ter os cuidados, mas as doenças de base que essas pessoas têm, elas não podem deixar de ser tratadas. E é aí que vem a grande preocupação, como vai ser pós-pandemia, desses pacientes que já vão chegar muito graves. Muitas vezes a pessoa está com um problema, né, e ele deixa evoluir. Como é que está essa situação no hospital universitário, doutora Elaine? Porque as clínicas, como é que estão os ambulatórios? Se isso acontece na medicina privada, imagina no sistema público, né? Onde nós tivemos que reduzir realmente, por medidas de distanciamento, o número de oferta de consultas e cirurgias especializadas eletivas. E muitos pacientes, mesmo com consulta agendada, não compareciam. Então, tem um absenteísmo, uma falta de até 50%. Imagina, ter uma estrutura preparada, com o profissional aguardando e o paciente não chega. Alguns por temor da doença, outros porque não eram trazidos dos seus municípios pelas suas prefeituras. Então, tinha 2 fatores. Mas em relação às doenças, né, vamos falar de pessoas que estão com doenças graves na fila, certo? Doenças graves cirúrgicas, nós nunca paramos de atender oncologia durante a pandemia. Então, continuamos fazendo todas as consultas sem demanda reprimida. Isso significa que não ficava ninguém na fila esperando, todos eram atendidos. As quimioterapias, as cirurgias por câncer, na medida do possível, praticamente todas que eram possíveis de serem feitas. Mas, mesmo assim, nós sabemos que muitas pessoas terão retardo no diagnóstico de vários tipos de câncer, os mais comuns, câncer de mama, câncer de próstata, na parte de urologia, não vale aqui citar todos, mas essas pessoas, como elas não estão chegando aos serviços de diagnóstico novamente, ou por falta de encaminhamento, ou por falta de oferta, ou por receio da doença, estão com seus diagnósticos atrasados. E vão chegar para nós numa situação muito mais avançada de doença. Então, eu nem falei aqui das filas que nós temos na ortopedia, na traumatologia, na cardiologia, né, no SUS. Então, é uma preocupação enorme e nós ainda não saímos da pandemia. E, conforme as previsões, né, sanitárias e mundiais, a tendência é ter novas pandemias, por diferentes vírus, enfim. Então, nós temos que estar preparados, nós não podemos ser pegos, como foi desta vez, com demanda reprimida, com filas enormes. Nós precisamos começar a atender mais pessoas. E essa é uma preocupação, Silvana, que nós temos todos os dias no hospital universitário, não só por causa dos pacientes, porque eu formo um grande número de especialistas que, se não tiverem acesso à cirurgia que ele precisa fazer, ao ambulatório que ele precisa fazer, ao diagnóstico que ele precisa fazer, ele tem a sua formação prejudicada. Então, nós vamos formando profissionais, especialistas que não têm a qualificação que deveriam ter, né? Embora, no ano passado, eu acho que é importante dizer isso, todos os nossos residentes conseguiram concluir a residência médica e, numa pesquisa feita pela CGU de satisfação, de aprendizado junto ao paciente, 85% se manifestaram satisfeitos ou super satisfeitos com o conhecimento adquirido. Então, isso foi algo muito bom que aconteceu durante a pandemia. Isso significa que, mesmo com muita dificuldade, conseguimos gerenciar o ensino junto com a pesquisa.
né, que a redução não fosse tão drástica. Mas, junto com isso, Silvana, vem sempre o paciente. É o paciente que está sendo atendido. Enquanto o residente aprende e o profissional orienta, o paciente está sendo atendido. E quanto mais, melhor. E um especialista que se forma, quanto mais ele atender, ele precisa de boa preceptoria, de qualidade, mas ele precisa também de número. Mas nós poderíamos ficar mais uma Então, hora agora queremos... discutindo educação. Não, mas é um assunto bem importante, pertinente, que já foi debatido, que é a questão. Como que um acadêmico de medicina vai aprender as aulas práticas, né, se ele está tendo aula EAD? E eu sei que tem algumas faculdades de medicina que estão fazendo IAD e que profissionais vão sair, doutora Elaine? Eu vou dar a palavra para o Cláudio, mas nós não podemos nos entusiasmar demais com a telemedicina. Ela é muito boa para prevenção, para acompanhamento de doenças, para passar resultados normais, mas ela não pode ser confundida e jamais substituir o contato com o paciente, o exame físico, a história, o vínculo. Isso é insubstituível. Né? Então, assim, nós temos limites. É importantíssimo, mas nós precisamos cuidar isso. Por exemplo, nessa fase, eu vou dar um exemplo nessa fase, por exemplo, nós tivemos uma queda em 63% do atendimento pediátrico na emergência. Né? Então, vejam, 63%. Praticamente, privado, só nós funcionamos 24 horas. Isso é uma coisa assim, as crianças não deixaram de ficar doentes, né? Então, o que nós fizemos? Nós criamos um pronto atendimento virtual, né? Que é exatamente para trazer uma certa tranquilidade para essa mãe, no sentido dela poder ligar e fazer uma videoconsulta com uma pediatra experiente, para que a gente possa direcionar se é um caso para ir para o pronto atendimento, se é alguma coisa que a gente possa resolver, ou até mesmo encaminhar para um consultório. E como a gente tem a ambulância, até mandar em casa, caso precise. A gente já teve alguns casos, por exemplo, recente, de uma dor abdominal numa criança, que através da videoconsulta foi identificado, foi visto que era preciso levar para o hospital e levaram para o nosso pronto atendimento e era uma apendicite aguda. Né? Então, quer dizer, que a mãe, o familiar estava preocupado e não queria levar para o hospital. Né? Então, já chegou numa situação mais avançada da doença. Então, eu acho que é aquilo que a senhora diz, né? Sempre é importante o equilíbrio, né? Sempre achar um equilíbrio, mas eu acho que nessa fase ele tem o seu papel. Né? Ele tem o seu papel, sim. Mas assim, ó, o que eu, pegando essa parte do ensino, né, eu acho que a gente está falhando muito na formação do médico agora, do quartanista, quintanista, sextanista. Esse aluno não está passando no setor Covid. Ele não está passando. E por quê? Isso são uma série de coisas, né? Primeiro, aquele medo daquela coisa, de contaminar, enfim, o próprio custo também, né? Porque isso gera em EPIs, enfim, mas eu não vejo o aluno envolvido. Eles estão hoje num outro cenário. Mas não seria este o momento de formar bons profissionais? Mas é claro. Agora, quanto ao número de consultas que tu falaste, e a preocupação no sistema público, que já tinha uma fila enorme, represada, tu imagina o que vai acontecer. Então, é o caos anunciado. Para daqui uns 10 anos. Caos anunciado. Não, é agora. Quem vai nos atender no futuro vai ter aprendido por IAD? Vai fazer mas não estou dizendo agora de formação. Estou dizendo desse represado, pacientes represado, pacientes que precisavam fazer os procedimentos. A medicina é resultado, tem que ser resolutivo. O nosso problema que o pessoal procura o pronto-socorro é porque ele já não conseguiu resolver o problema lá. A maioria no sistema público, eles vão procurar, eles vão no PA do patronato, na UPA, primeiro porque ele não conseguiu marcar consulta, né? Ou ele chegou lá e não conseguiu resolver, então eu vou lá, pelo menos vou fazer um exame de sangue, né? Vou fazer um raio-x, então ele consegue fazer antes essas coisas. E isso aí sobrecarrega o sistema. Entendeu? Agora, de que forma, né? Isso tem que ser uma discussão muito grande, muito, né? E é óbvio que nós estamos no sistema privado, a gente está conversando de um outro cenário, né? Aonde hoje os nossos sistemas, os nossos planos, na verdade, eles permitem
que o cara vai consultar em 10 médicos um dia. Sim, Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Mas Não Tomé, existe. o conceito de valor em saúde ele é igual tanto para o público quanto para o privado, que é a pertinência vezes o desfecho sobre o custo. Quer dizer, a pertinência é, precisa fazer aquilo? Sim. Né? O que o doente espera? E a gente tem a noção de que nós, enquanto médicos, é que devemos, imaginamos que o que o paciente, ele está me procurando porque ele quer, não, a gente tem que saber o que ele espera do paciente. E isso tudo sobre o custo. Né? Então, o custo ele sempre vai entrar. Então, gerar valor é você atender bem o doente com um custo mais baixo. Isso é gerar valor. Essa é a definição de saúde baseada em valor. E isso é igual para qualquer lugar, tanto para o público quanto para o privado. Então, é preciso que a gente rediscuta isso. É bem como eu disse, achar um ponto de equilíbrio, prevenção, né, buscar a prevenção, redução de desperdício. Hoje, o sistema saúde tem, isso privado, a saúde suplementar, 30% é desperdício. Né? E isso é uma coisa que não tem cabimento, porque esse desperdício todo, no final das contas, vai fazer com que o paciente, o usuário, pague mais caro pelo plano de saúde. E vai chegar uma hora que ele não vai conseguir pagar. E nós estamos falando de 50 milhões de pessoas. Hoje, 150 milhões de pessoas utilizam o SUS e 50 milhões a saúde privada. Então, se todos os stakeholders não trabalharem no sentido de cuidar, né, para a gente poder oferecer o que tem de melhor com um custo mais baixo, isso é factível, né, nós vamos entrar num colapso. Por quê? Porque agora nós vamos ter tudo isso que foi falado aqui o tempo inteiro. São os doentes que já estavam na fila, são os doentes que não procuraram o sistema, e agora os doentes agudos mais os doentes crônicos que já estão aparecendo do ano passado. O que isso vai gerar? Vai encaixar perfeitamente nisso, no que o Tomé falava sobre a questão do aprendizado. A terapia intensiva, um dispositivo que vocês, anestesiologistas, usam muito e que nós há muito tempo pedimos, que é o BIS, tá? Para a gente poder monitorar o nível de sedação. Em uma experiência que nós tivemos fora daqui, em um dia foram 660 ampolas só de um cedoanalgésico, no caso midazolam, que se consumiu a menos. Sem dúvida. E eu ouço há décadas o seguinte, o Sistema Único de Saúde, isto é custo. Não, isso não é custo. Isso é investimento que reduz custo e melhora a eficiência. Talvez agora se aprenda a importância de ter um dispositivo desses dentro de uma unidade de tratamento intensivo. Sem dúvida. A Porque pergunta é, agrega valor vivendo, ou não? Nós né? estamos, essa é a pergunta. Ele agrega horrores de valor. E nós estamos vivendo hoje um cenário dos insumos que é uma calamidade. A gente olha a relação de fármacos que a indústria farmacêutica não tem condição de entregar. Tá? Um dos maiores produtores de midazolam do país quadruplicou a sua Exatamente. produção desde o início da pandemia. Ele não consegue atender a demanda. Não consegue. Certo? Então nós temos que aprender a gerenciar melhor. Isso aí. Esse é um exemplo. E que isso fique. Que essas coisas fiquem. Que esses ensinamentos não sejam perdidos. Sem dúvida. Meri, Certo? pegando essa, né, o BIS, né, que nós tínhamos, na verdade era um pedido já de alguns pacientes neurológicos, em cirurgia cardíaca que a gente usa de rotina. O que a gente viu agora? Quando começou esses pacientes aumentar o número de pacientes em CTI, a gente começou a ver as complicações dessas medicações. São pacientes que ficam muito tempo, né, sedados e com Sedação bloqueadores profunda. neuromusculares, eles ficam sem força, o paciente, tu bota ele de pé, ele cai. Né? E aí a gente partiu para isso. Então, a preocupação do hospital, quando começou a faltar os medicamentos que todo mundo sabia, e teve hospitais que tiveram que fechar, porque não tinham mais medicamento, a gente acabou se preparando, mas a gente já se preocupou com isso e colocou praticamente BIS em todos os pacientes da UTI.
né? Nós compramos Perfeito. 40 bias. Para o quê? Para que se tivesse uma sedação adequada, né? Isso tu consegue monitorar, então, a medicação que tu está dando para tu deixar um nível neurológico e não usar medicamento demais, enfim, sedar muito profundamente o paciente, entendeu? Então, isso aí realmente é custo, mas no final tu tem um resultado diferente. Verdade, Agrega valor. Ele agrega valor, Né? né? Agrega muito valor. Então, a gente colocou em todos os nossos pacientes CT, praticamente. Existe uma premissa na gestão de unidade de terapia intensiva no setor privado que diz o seguinte: os 5 a 7 primeiros dias são o período onde você tem o maior esforço terapêutico e, portanto, você tem a maior produção de exames e procedimentos, certo? Ali é a meca da receita. Depois entra num platô, num estabilizar. Qual é o grande segredo dos hospitais de alta performance financeira? Einstein, Sírio, Hospital Alemão, Samaritano. É exatamente pegar só esse filão. Então, girar leito em alta velocidade. Albert Einstein, pré-pandemia, girava leito de UTI a cada 3,6 dias. 3,6 dias. Pacientes de alta gravidade. Meri, só para você saber, o Hospital de Caridade, nós estamos sendo pioneiro no DRG. O DRG é exatamente a ferramenta que agora nós estamos usando com todos os nossos principais prestadores, com o objetivo de deixar o paciente internado no tempo necessário, por uma codificação mundial, né? Então, a gente está trabalhando nesse aspecto, né? A gente sabe que se o paciente fica internado um dia a mais, ele gera no mínimo 2% a mais de taxa de infecção hospitalar, fora as outras comorbidades. Então, isso não agrega valor. Então, a palavra agora é saúde que agregue valor, que seja desfecho sob a ótica do doente, sobre o custo, e antes disso a pertinência, tem que ter indicação. Né? Então, esse é o pilar que a gente tem que buscar agora. O papo está maravilhoso. Tem pessoas falando aqui da internação judicial, estão falando do tratamento precoce, que a gente não falou. Tem várias perguntas. Gente, eu vou consultar aqui os nossos doutores, eles vão nos responder depois na live, porque nós já passamos de 1 hora e eu também não quero roubar muito tempo dos senhores. O papo está muito bom. Mas é importante aqui, ó, doutor Flávio Jobim está nos assistindo aqui da Unicred, Ponto Capital. Obrigada, doutor Jobim, pela participação. Estou com a doutora Lurdinha, estou com o doutor Rudimar Maurer. Não vou nem citar todos os médicos para não cometer uma gafe aqui, mas eu fico muito feliz com o prestígio, né? E o doutor Jobim esteve aqui numa live anterior falando sobre a questão do câncer de mama, que foi explorado aqui, a importância da prevenção, a importância do diagnóstico precoce. E é isso que a gente quer deixar hoje de contribuição, que o paciente precisa cuidar da sua saúde, fazer as suas rotinas, continuar fazendo prevenção. Temos uma situação Covid, mas teremos uma situação pós-Covid que é tão preocupante quanto, não é? E agora, a vida continua. E a vida continua. Então, assim, para a gente encerrar esse nosso debate, que está muito bom e temos ainda muitas coisas para elaborar, mas eu gostaria, então, doutora Elaine, só para fechar, quando vão voltar as consultas e os ambulatórios eletivos? Porque muitas pessoas estão comentando aqui, o Hospital de Caridade é um hospital privado, Unimed é privado, Hospital Regional só atende Covid, então sobrou para a senhora, doutora Elaine. Então, para falar como vai ficar essa situação dessas demais especialidades, sim, que hoje estão comprometidas. Sim, com certeza. Quando vai ser liberado? Nós já estamos liberando, nós nunca deixamos de atender totalmente, só reduzimos muito, porque nós tínhamos que manter distância, nós não podemos ter aglomeração, e as pessoas têm uma grande tendência de aglomeração. Quando você tenta deixar só 10 pacientes entrarem, eles se aglomeram os 10. Então, nós temos no dia a dia que lidar com esse comportamento humano. Mas eu só quero resgatar uma pergunta aqui, que foi da UTI neurológica municipal. Municipal não procede, mas o Hospital de Caridade é um hospital regional. É o maior hospital na região central do Rio Grande do Sul, privado. Então, uma UTI neurocirurgia, UTI neurológica está perfeitamente compatível com o hospital. Mas a pergunta era municipal e por isso que eu disse que não procedia. Como está a UTI neurológica do USM, no caso? Nós não temos uma UTI específica neurológica, porque nós somos referência
para tantas doenças e tantas patologias que não deu para absorver também a neurológica. Acho que a neurológica talvez fique para o regional. É uma possibilidade, né, neurocirurgia no regional. A neurocirurgia era uruguaiana até. Muito longe, mas eu só para completar o retorno das consultas, né? Nós já estamos, hoje nós tivemos uma reunião retomando cirurgias eletivas, que na verdade elas foram suspensas ou canceladas em função da falta de medicamentos sedativos, essa situação toda que nós estamos resolvendo ainda. E as consultas, né, estão sendo, sim, nós estamos também fazendo teleconsultas, no sentido de ver a gravidade e a emergência da pessoa vir para o hospital. Se ela puder, se ela não precisar vir ao hospital, melhor para ela, não é? Vai ser orientada para uma consulta mais para frente. Mas a parte oncológica, todas as doenças graves, nós queremos retomar o mais breve possível. Nós precisamos ainda, sim, diminuir as nossas taxas de ocupação nas UTIs Covid, né? Para redirecionar equipes. Só para falar assim, na dificuldade das equipes, nós fizemos um processo seletivo nacional. Nós fizemos 20 convocações. E das 180 vagas, nós conseguimos preencher acho que 127. Teve chamamentos e convocações que não se apresentou ninguém. Quando as pessoas chegavam e eram comunicados de que sua atividade seria em UTI Covid ou não apareciam para assinar o contrato. Então, é o receio que os profissionais tinham. Sobre os alunos, todos os nossos médicos residentes passam pela UTI Covid. Os internos, que têm um regime praticamente de 48 horas semanais no hospital, né, alguns participam de atividades relacionadas, mas um dos fatores de dificuldade é exatamente o grande número de EPIs que nós precisamos fornecer. E nós já tivemos momentos muito críticos em que faltavam máscaras, em que faltavam luvas, em que faltavam os diversos materiais que saíram aí pela mídia, que todos comentavam. Então, não dava assim para... E a universidade está voltando aos poucos. O curso de medicina, eu sou professora do 8º semestre, e o meu semestre ainda não voltou à normalidade. Eu ainda faço videoaulas. Então, isso é algo bem complicado, né? Mas as aulas práticas deverão retomar em maio. Vamos ver como isso vai acontecer. Da melhor forma possível da nossa parte. Então, respondido isso das consultas, Silvana, as pessoas já vão... Nós encaminhamos sempre de rotina a oferta de consultas para a 4ª Coordenadoria e para o município de Santa Maria. Eles é que distribuem conforme a necessidade, sim, conforme a urgência, né? Então, eles selecionam os pacientes, os mais graves eles deverão encaminhar antes, provavelmente. Certo. E a urgência também, gestante de alto risco. Nós somos a única referência para as gestantes de toda a região, no alto risco. Então, vem todas. Então, nós estamos atendendo consultas, nós estamos atendendo pré-natal. A CTI neonatal está um espetáculo de linda. A doutora Tânia, a doutora Maria Clara Valadão, estão encantadas, né? Elas estão felizes. Com o resultado, né? Uma notícia boa no meio de tudo isso. No meio da pandemia foi uma notícia maravilhosa. Uma CTI neonatal maravilhosa, referência, assim, em toda a região. Foi uma motivação para a equipe que vocês não podem imaginar. Foi muito bom isso ter acontecido em meio à pandemia. Né? Que coisa boa. Contemplar os que dá para dizer, né? Então, é o efeito positivo dessa aceleração da transformação. Para quem merecia, né? Os pacientes e aí, e os profissionais. Eu só gostaria assim de quem está na linha de frente, assim, mais especificamente viajando, buscando pacientes, eu posso garantir a todos que Santa Maria está oferecendo, tanto para o público quanto para o privado, o melhor atendimento possível. Isso com certeza, né? Os nossos resultados são sempre os melhores, né? Então, sejam no público, ou seja no privado, o esforço e o compartilhamento de todas as pessoas, e aí eu volto a dizer, né, saúde se faz com pessoas, né? Não adianta ter estrutura, não adianta ter tecnologia se não tiver pessoas. Então, eu deixo aqui o agradecimento a todos os profissionais que foram e estão sendo brilhantes, incansáveis, e daí por isso o nosso resultado tem sido maravilhoso como Santa Maria e na região, nós temos uma mortalidade e letalidade comparada com o nível nacional muito menor, não é, doutora Azevedo? E isso é o resultado das pessoas. E tem, por vezes, leito é confundido com cama. Vamos colocar uma cama e cria-se um leito. Não é.
Um leito é um conjunto de elementos, onde tem equipamentos, mas o principal são as pessoas que estão atuando. Por isso, então, me somo a essa homenagem. Eu acho que todos os profissionais, eu já falei no início, que tudo que foi feito no hospital universitário é resultado dos profissionais. Da mesma forma o regional, o Hospital de Caridade, da mesma forma a Unimed, que todos nós admiramos os nossos resultados. E nunca estivemos tão ligados e unidos como nesse momento. Que coisa boa. Permaneceremos. Nunca uma doença, assim, a importância das pessoas, né, no tratamento do Covid é uma coisa inigualável. Tu vai ver o que a gente vê do envolvimento desde lá da pessoa que vai buscar o paciente até chegar no hospital, dos técnicos, do pessoal da emergência, pessoal do diagnóstico, laboratório. É uma integração só, né? Todo mundo buscando aquela rapidez no diagnóstico, enfim, envolvido, porque é um paciente que ele demanda muita atenção, né? E isso faz uma diferença muito grande no tratamento. Por isso que eu digo, nós temos que, o médico tem que gostar de pessoas. Isso é uma diferença. Médico que goste de pessoas. E a gente trata o nosso resultado, ele é entregue na hora, não tem como estocar. O nosso atendimento é naquele momento. Aí é que nós estamos entregando o nosso trabalho. Então, isso aí faz uma diferença muito grande. E eu acho que realmente, assim, em Santa Maria, nós não tivemos nenhuma notícia daquelas catástrofes, paciente morre sem ter o atendimento, né, no pronto-socorro, morreu no corredor, 10 pacientes internados, não tinha leito. Nós não tivemos isso nem no sistema público e nem no sistema privado. Então, quer dizer, isso é extremamente importante e demonstra, né, que Santa Maria está preparado, né, estava preparado já para enfrentar, né, e fomos aprendendo, né. Mas, enfim, todos os hospitais, com abertura do hospital regional, com ampliação dos leitos lá no hospital do hospital universitário, nós ampliamos os leitos. O Unimed se transformou em hospital Covid. A Brigada nos auxiliou também. Em certo momento, o São Francisco estava pronto para abrir. Quando abriu, faltou medicamentos. O Exército também. A ajuda das pessoas. Nós ganhamos uma doação de 10 respiradores da CVI, através do Emerson também. A família Fração, também, através do Ido Fração, também nos doou 2 respiradores. A Cassisme nos doou quase 2.000 protetores faciais. Teve um outro empresário da cidade que nos doou camas, entendeu? A própria base aérea que transportou. Então, assim, é um conjunto, né, que a gente vê, assim, o quanto importante é essa união, né, para a gente poder vencer essa batalha. Que bacana. Né? E eu me lembro, assim, só para a gente concluir, porque começaram a falar do tratamento precoce de novo aqui, a Fabiana Ferreira está falando que existem alternativas para reduzir o custo de internação, já que foi falado aqui, que ela fala de pacientes com menor tempo, né, de UTI, é usar fotobiomodulação. Já ouviram falar disso? Fotobiomodulação. Eu não sei. Então, ela está colocando que é uma forma de tratamento precoce. Tem outras pessoas falando de tratamento precoce. Mas eu quero fazer um gancho dessa fala do Dr. Tomé e encerrar também, para dizer que Santa Maria se uniu de uma maneira tão linda. Eu lembro ano passado, quando todos os empresários e comunidades se mobilizou para equipar o regional. O Sinduscom fez uma campanha bonita de levar ar-condicionado, conseguiram com a Receita Federal, né, o delegado Araquém conseguiu disponibilizar 40 e poucos ar-condicionados também para equipar, o gesso. Ou seja, foi um trabalho de várias instituições. Fizeram o projeto dos móveis. Sim, eu fiz a cobertura lá dos móveis. Então, a sociedade civil organizada se mobilizou. Eu acho que, talvez, de vários pontos positivos que a gente pode tirar da pandemia, seja a solidariedade, a união de esforços. E eu vou falar uma coisa aqui, que eu sou a única que não sou médica nessa rodinha aqui, é a valorização profissional dos médicos. E eu fico feliz porque eu acompanho e trabalho na área da saúde há muitos anos.
E a profissão da medicina estava se tornando, assim, banalizada. Eu vou usar essa expressão aqui. Banalizada, a internação judicial, as recomendações que a gente via, às vezes absurdas, não é? Então, eu não vou entrar nessa seara agora da judicialização da saúde, mas o que eu quero falar é a importância dos profissionais médicos e, como o doutor Tomé falou aqui, né, do médico humanizado, aquele médico que gosta da profissão, daquele médico que veste a farda, né, doutora Azevedo, e vai para o combate, porque desde o primeiro dia os médicos não pararam e foram incansáveis. Os infectologistas da cidade, os intensivistas e toda a outra rede, né, de pneumos e cardios e todos os demais. Multiprofissional. Sim, a fisioterapia está tendo um papel fundamental. Inclusive, né? no pós agora, No né? pós Essa semana eu fiz entrevista na com atuação na fisioterapeuta. UTI, né? Ela lida com a ventilação, com o ajuste de ventilação, que as doenças que complicam são doenças respiratórias, então isso tem sido... risco, né? Isso tem sido fundamental, né? Então, o profissional fisioterapeuta, que é um profissional que a gente fala pouco, né? Até há pouco tempo se falava muito pouco, né? Hoje a gente está vendo a importância desse profissional nas UTIs. E tem fisioterapeutas que estão trabalhando pós-Covid nas suas clínicas. Sim, exatamente. Porque sabem, né, tanto a questão respiratória, cardiorrespiratória, como a questão muscular, né, que a gente sabe as pessoas internadas perdem muito massa muscular. Mas, enfim, nós temos que encerrar o nosso bate-papo. Quero agradecer. Reiniciando o nosso papo. Vamos para a segunda parte. Vamos para a segunda Agora parte. é a segunda onda. Eu acho assim que foi muito produtivo. Eu quero agradecer especialmente a participação e vocês terem aceitado esse convite de forma, né, tão importante, contribuído de forma tão importante. Essa live vai ficar na fanpage da Interativa, amanhã estará no YouTube da Interativa. Quero agradecer a participação de todas as pessoas que comentaram, fizeram suas contribuições, e também aos nossos patrocinadores, a Unicred, Ponto Capital, e também a Arquitetura Arquiconjunta. Muito obrigada aos senhores, e contamos, então, segunda-feira que vem com a nossa próxima Interativa. Muito obrigada.